Meus queridos irmãos, então nós com alegria saudamos vocês mais uma vez, com a graça e a paz do Senhor, e vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos, que nós estamos fazendo, e com a graça de Deus nós queremos nesta noite meditar no capítulo 1, a partir do versículo 21, Marcos capítulo 1, versículo 21, até o versículo 28, palavra de Deus para os nossos corações. Hoje pela manhã nós estivemos meditando do verso 16 até o verso 20, e agora à noite, verso 21 até o verso 28. Se você perdeu a mensagem da manhã, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e assistir a mensagem que foi ministrada pela manhã, tá bom? Palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 21, diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos ajude, nos oriente na ministração da sua palavra. Pai querido, nós já tivemos o privilégio neste culto de louvar o Teu nome, de consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Já tivemos o privilégio de ler a Tua palavra, e agora nós estamos diante dela para nossa reflexão, para nossa instrução nesta noite. Por isso, meu Pai, eu quero te suplicar que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha falar ao nosso coração de uma forma toda especial, que nós venhamos ser ricamente instruídos, edificados pela Tua palavra. Nós precisamos de Ti, nós carecemos da iluminação e da direção do Teu Espírito para falar aquilo que nós precisamos ouvir e não pura e simplesmente aquilo que nós queremos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus irmãos, nós estamos, conforme já falamos em alguns momentos, junto com Marcos, conhecendo a história de Jesus. Marcos está apresentando para nós a história de Jesus. É o primeiro relato da vida de Jesus, é o primeiro evangelho a ser escrito. E Marcos, ele tem uma tese que ele quer defender, e que ele está defendendo, que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus. E ele mostra por A mais B a sua tese, ele prova a sua tese, a partir do Antigo Testamento, chamando a atenção para as profecias a respeito do Messias, principalmente com relação ao seu precursor. Depois ele mostra Jesus sendo batizado por João Batista. Em seguida, a tentação do Senhor
por Satanás, e ele vence Satanás. E aí ele direciona a nossa atenção para o início do ministério de Jesus na Galileia. Jesus vai iniciar o seu ministério na Galileia. Nós vimos aqui do verso 14 e 15 que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus vai para a Galileia e faz dali o seu ponto de partida ministerial. O evangelho de Marcos, ele é muito curto, muito sintético. Ele não está preocupado em detalhes. Ele foca na tese que ele tem em mira: provar que Jesus é o Messias. E conforme eu já disse, o evangelho ele não foi escrito em uma ordem cronológica. Ele está pegando os fatos, as histórias, e juntando essas histórias reais, fidedignas, para provar a sua tese. Por que eu estou chamando a atenção dos irmãos para isso aqui? Porque se você olhar do verso 16 até o verso 20, você vai ver aqui o chamado dos primeiros discípulos. Jesus chamou os primeiros discípulos, e nós vimos hoje pela manhã. E aí diz o texto no verso 21, que depois, que dá a ideia para nós, depois da chamada dos discípulos, depois, Jesus entrou em Cafarnaum com eles, tá certo? Com Simão e André. Só que se você for olhar o evangelho de Lucas, que é mais detalhado nisso aqui, você vai ver que tem muita coisa em volta que Marcos achou por bem não colocar. O que aconteceu aqui? O ministério de Jesus na Galileia foi um ministério maravilhoso, principalmente em Nazaré. Ele volta para Nazaré e ele vai ministrar na sinagoga lá de Nazaré. E quando ele abre o livro do profeta Isaías e ele lê aquela passagem sobre o ungido do Senhor, Jesus diz: olha, hoje se cumpriu esta profecia. Ele está na sinagoga de Nazaré e ele, conhecido naquela região, ele já estava se tornando famoso. Ele, na sinagoga, quando ele diz essa palavra, ao invés das pessoas o abraçarem, das pessoas se alegrarem, diz o texto lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que eles ficaram irados. Eles entenderam perfeitamente bem o que Jesus falou. E eles ficaram irados e expulsaram Jesus da cidade. Tiraram Jesus daquela cidade. É a partir daí que nós chegamos aqui ao verso 21, quando Jesus deixa Nazaré e vem morar em Cafarnaum. Jesus agora vai deixar a cidade de Nazaré. Ele não vai entrar naquele confronto. Ele não quer, não é o momento do confronto. Ele pregou a palavra, ele exerceu o seu ministério naquela região. O povo não quis, então ele continua na Galileia, mas ele vai para a cidade de Cafarnaum. E na cidade de Cafarnaum, Jesus vai fazer ali o seu quartel-general. Vai ser em Cafarnaum que Jesus cria as bases do seu ministério. Por que Cafarnaum? Porque Cafarnaum era a cidade mais importante naquele contexto, naquela região, no contexto do mar da Galileia. Era a cidade estratégica, era a cidade onde tinha o destacamento militar romano, era de lá que saía tudo para todos os lugares. E também Cafarnaum, porque ali morava Simão e André. Provavelmente, dizem os comentaristas, que Jesus foi morar na casa de Simão e André. E ele convivia ali com eles. Então, diz o texto que depois dessa chamada, né, lá junto do mar da Galileia, depois desse contexto que aconteceu na sinagoga de Nazaré, que Marcos não colocou, mas Lucas coloca, depois disso,
entrou Jesus em Cafarnaum com Simão e André. Depois entraram em Cafarnaum. E ele vai entrar em Cafarnaum para fixar morada, para fazer de Cafarnaum o seu quartel-general, a base estratégica do seu ministério. Depois você dê uma olhada sobre a importância de Cafarnaum. Você vai ficar admirado como Cafarnaum era importante naquela época e foi importante para o ministério do Senhor Jesus do ponto de vista estratégico. E diz o texto que depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Lucas também coloca um detalhe que Marcos não coloca. O quê? Lucas diz que era costume de Jesus ir à sinagoga. Jesus tinha como hábito ir à sinagoga. Todos os sábados, Jesus estava na sinagoga, assim como Paulo tinha esse hábito também. Então, como era o seu costume, como diz Lucas, Jesus, ele havia sido expulso de Nazaré, ele não tinha condições de ficar em Nazaré, de frequentar mais a sinagoga de Nazaré, que era a sinagoga da sua cidade, da sua cidade tão preciosa. Ele veio morar em Cafarnaum e, chegando em Cafarnaum, logo no sábado seguinte, ele vai para a sinagoga. É preciso a gente chamar a atenção aqui para o que era uma sinagoga, qual a importância da sinagoga. As sinagogas, elas surgiram com o advento do cativeiro babilônico. Quando os judeus foram levados para o cativeiro e eles não tinham mais o templo para adorar, o templo para fazer os sacrifícios, as ofertas diante do Senhor, o templo que era tão importante para os judeus, quando eles chegaram no cativeiro, sem o templo, sem a oportunidade de fazer os seus sacrifícios, eles criaram essa instituição que até hoje é tão importante para os judeus, chamada sinagoga, que era um lugar de ensino da lei, de reunião, era um lugar onde os judeus se reuniam para orar, para estudar a lei. Não era um lugar de sacrifício como o templo, mas era um lugar onde os judeus se reuniam para orar, para aprender a lei de Deus e também para tomar decisões em relação à sua comunidade. Até hoje as sinagogas têm um papel importante na história dos judeus, porque foi através das sinagogas, do advento das sinagogas, que os judeus conseguiram manter a sua cultura, a sua língua, os ensinos, a sua vida. Para onde os judeus iam, eles montavam as suas sinagogas. Eu não sei se você sabe, mas a sinagoga mais antiga, talvez da América Latina, é aqui em Recife. E até hoje você pode visitar ainda uma parte, ruínas dessa sinagoga aqui em Recife. Em 2008 eu fui com um grupo do seminário visitar esse local lá na cidade do Recife. Os judeus, quando se espalharam pelo mundo, eles, para manter a língua, para manter a doutrina, a sua cultura, preservar toda a sua história, eles criavam as sinagogas. Uma das regras era o seguinte: cada 10 famílias judaicas, 10 homens, podiam formar uma sinagoga. Então, 10 homens numa região formavam a sinagoga, elegiam uma diretoria e ali tinha um mestre para ensinar a lei, para ler a lei. É interessante que existem alguns estudiosos que dizem o seguinte, que os judeus, eles consideravam a sinagoga tão importante que antes de ir para o trabalho, geralmente o judeu passa na sinagoga para ter um momento de adoração, de leitura da palavra, de explicação da lei, para poder ir para o seu trabalho. E era costume de Jesus ir à sinagoga. Detalhe, meus irmãos, a igreja evangélica, protestante, histórica, ela tem mais ligação com a liturgia da sinagoga do que com a liturgia do templo.
Esse é um detalhe importante para vocês saberem. Se você olhar, por exemplo, o catolicismo romano ele está mais ligado na sua liturgia ao templo judaico, aqueles rituais ou a liturgia do templo judaico, do que a sinagoga. Enquanto que o protestantismo ele vai trazer lá do contexto da sinagoga a sua liturgia e a sua maneira de adorar a Deus. Por isso que existe uma ênfase muito grande nas igrejas protestantes com relação ao ensino, ao doutrinamento, à exposição da palavra de Deus. Então, a sinagoga tinha um papel importante, fundamental. E Jesus, chegando ali em Cafarnaum, ele vai à sinagoga. E quando ele entra naquela sinagoga, diz que ele foi ensinar. E maravilhavam-se da sua doutrina. Talvez você pergunte, pastor, mas como é que Jesus chega na sinagoga e já vai ensinando? Porque existia na sinagoga uma diretoria, um conselho, existia um mestre da lei, alguém responsável pela leitura e pelo ensino, mas quando um visitante chegava na sinagoga, quando um visitante estava ali presente e ele era reconhecido como um rabi, como um mestre, ele tinha seguidores, ele tinha uma visão profunda da lei, geralmente lhe era facultada a palavra. É por isso, meus irmãos, que Paulo vai usar as sinagogas, e a sinagoga teve um papel importante para o crescimento da igreja e do cristianismo. Paulo, como um mestre, como um rabi, ele vai chegar em todas as sinagogas judaicas, e assim que ele chega é dada a palavra. E aí ele prega o evangelho, porque ali era uma porta. Isso aqui que Jesus está fazendo é estratégico. Jesus está indo onde o povo está. Tem um livro de um teólogo que nós não concordamos com 99% da sua teologia, mas nesse livro ele fez um bem para o cristianismo. O nome do livro é Ganhar Almas Lá Fora Onde os Pecadores Estão, de um autor norte-americano. Esse livro vai dizer que nós devemos ir aonde os pecadores estão e não ficar esperando. E Jesus foi à sinagoga de forma estratégica. Ele tinha que pregar o evangelho. E onde é que tinha gente reunida? Na sinagoga. Era costume dele ir à sinagoga, e ele está sendo estratégico. E diz o texto que quando ele chega na sinagoga, ele começa a ensinar, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso aqui é importantíssimo para a gente entender. Jesus era um mestre, era um rabi. Chegava na sinagoga, era dada a palavra para ele. Era facultada a palavra. Assim como era facultada a palavra para qualquer mestre que chegasse na sinagoga. Só que quando eles deram a palavra a Jesus, e Jesus começou a ensinar, a pregar, preste atenção nisso aqui, meus irmãos, abrindo parênteses. Pregação e ensino é a mesma coisa. Tem alguns estudiosos que querem fazer uma diferenciação entre pregação, que está no verso 14 e 15, e ensino, que está no verso 21. Porque diz que tem outros textos que mostram Jesus pregando e ensinando. É a mesma coisa. À medida que Jesus pregava, proclamava, ele ensinava. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda hoje, nas nossas igrejas, existe uma ideia errada de que uma coisa é pregação, outra coisa é estudo bíblico. Então tem muita gente que quando vê uma pregação expositiva, diz assim, o pastor deu um estudo. Porque a gente começou a diferenciar estudo de pregação. Não, quando eu estou pregando, eu estou ensinando. E quando eu estou ensinando, eu também estou pregando. Tem que existir esse vínculo. E Jesus, ele chegou ali e ele começou a ensinar, e as pessoas ficaram maravilhadas. Naquele sábado, tinha um rabi na sinagoga que pregava e ensinava de maneira diferente, a ponto de aqueles homens ficarem
maravilhados. A expressão que aparece aqui e que vai ser trabalhada também no texto, na sequência, é que eles ficaram tomados de espanto, de boca aberta. Quem é este? Que doutrina é essa? Que ensinamento é esse? Que forma é essa de falar? E aí eles disseram, olha o que diz o texto: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quem eram os escribas? No contexto da sinagoga, todo sábado, toda reunião era lida a lei. Então aquele rolo da lei que era usado, muitas vezes ele se gastava de tanto uso. E aí os escribas eram os responsáveis por copiarem aqueles rolos da lei, os livros da lei. E de tanto copiar os livros da lei, os escribas eram os grandes mestres da lei. Eles conheciam a lei praticamente decorada, eles conheciam detalhes da lei. Porque quando o escriba ia copiar um manuscrito, o judeu ele tinha tanto cuidado na cópia do manuscrito, e é por isso que hoje nós temos como comprovar que o texto que temos é fiel. Eles tinham tanto cuidado que quando eles copiavam um manuscrito, eles contavam até as letras. Até as letras. Se tivesse faltando uma letra, tinha que fazer tudo de novo. Então, era um cuidado imenso. E à medida que eles copiavam, eles iam decorando. Então, os escribas conheciam profundamente a lei. E geralmente eram eles que traziam uma palavra na sinagoga. Mas por que eles se maravilhavam do ensino de Jesus, da autoridade de Jesus, e está dizendo que não era como a dos escribas? Por um detalhe, meus irmãos, é que quando Jesus começou a ensinar, a pregar no contexto da sinagoga, ele era diferente dos escribas no seguinte aspecto: o escriba, quando ele lia um capítulo da lei e fazia a exposição daquele capítulo, ele fazia a exposição baseado nos mestres, nos rabinos, nas escolas rabínicas que ele havia estudado. Então era simplesmente um balbuciar da interpretação dos rabinos. Eles não tinham um entendimento pessoal da lei, não podia. O que dava autoridade ao ensino dos escribas ou de qualquer pessoa na sinagoga era quando ele dizia assim: olha, esse texto, de acordo com o rabino fulano de tal, de acordo com a escola tal, significa isso, isso, isso e isso. Esse texto aqui, o rabino Jacó, ou seja lá quem for, disse que significa isso, isso e isso. Aí quando Jesus chega, Jesus não cita nenhum rabino, nenhum pai do passado. Jesus abre o livro da lei, o texto, e ele começa a dar o sentido real da lei. Ele começa a expor aquele texto, não com a autoridade dos rabinos ou dos mestres judeus, mas com a sua própria autoridade. Se você olhar no Evangelho de Mateus, você vai ver Mateus colocando em vários momentos Jesus dizendo assim: está escrito, eu porém vos digo. Eu porém vos digo. E quando ele diz eu porém vos digo, ele não faz uso da lei, da interpretação da lei dada pelos homens. Ele está dizendo: eu digo a vocês que o sentido desse texto é esse. A lei significa isso. Jesus está falando com a autoridade daquele que foi quem criou a lei. A autoridade do Pai e não dos pais. Ele não citava ninguém, não precisava citar ninguém, porque ele é o legislador. Foi ele quem fez aquela lei e ele sabe a interpretação correta, legítima daquela lei. Ele não precisa estar indo buscar na tradição dos judeus, na interpretação dos judeus. E aí, meus irmãos, isso causou impacto. Ele não cita ninguém. O que é isso? Que autoridade é essa?
A autoridade dele é maior do que a dos escribas. Os escribas vêm aqui, fica citando A, B, C, D e tal. Ele não. E quando ele começa a explicar, a gente entende. A gente entende. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, do seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade estava nele mesmo, como legislador, como aquele que criou a lei. Não precisava citar ninguém. Até hoje isso causa espanto, né? Por quê? Até hoje nós admiramos aqueles camaradas que citam muito. Quando você pega um livro assim que é cheio de nota de rodapé, você diz assim: uau, esse bicho aqui é um doutor, é um erudito. É um erudito. Porque copiou, dizem o seguinte: se você copiar uma vez é plágio, se você copiar 100 é uma tese. Veja como a incoerência. Se você fizer uma cópia é plágio, se você copiar 100 vezes e arrumar é uma tese. Isso dá uma autoridade tremenda, né? Porque o cara é bom, olha, veja como ele é erudito, ele conhece obras e mais obras, autores e mais autores. A autoridade de Jesus era intrínseca a ele mesmo, ele não precisava citar ninguém, e isso fez com que as pessoas ficassem de boca aberta, maravilhadas com a sua doutrina. O que é que Marcos quer mostrar com isso aqui, meus irmãos? Eu disse hoje pela manhã que Marcos, ele tem um propósito com esse relato do capítulo 1. Qual é? Mostrar a autoridade do Senhor Jesus. Ele é o Rei, Ele é soberano, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. E como soberano, como Rei, Ele tem tanta autoridade a ponto de chegar à beira do mar da Galileia e dar uma ordem para 4 pescadores, e esses 4 pescadores têm que vir e segui-lo. Abandona o barco, seu pai, e segue a Jesus. E agora ele continua mostrando e provando a sua tese, dizendo que Jesus tem tanta autoridade, ele é o Rei, a ponto de chegar na sinagoga e o seu ensino prova a sua autoridade, porque ele não precisa citar ninguém. Ele sim é o legislador, o exegeta, o intérprete, aquele que ensina, que doutrina o seu povo sem precisar estar preso à tradição dos homens. Ele está mostrando a autoridade de Jesus. Mas não para aí. Diz o texto: não tardou. Ele vai agora provar a autoridade de Jesus, não só no ensino, mas ele vai provar que a autoridade de Jesus, ela está relacionada ao seu ensino, a essa doutrina, e também porque Jesus vai mostrar poder e autoridade sobre espíritos malignos, sobre demônios. E diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Você não acha estranho isso aqui, não? Você não acha que isso aqui foge assim o padrão do contexto que Marcos está colocando para nós? Marcos está dizendo que apareceu na sinagoga um homem possesso. Lucas diz que esse homem estava lá, que esse homem fazia parte. Qual é o ponto aqui? Quando eu preguei sobre a tentação de Jesus, eu dei aquele destaque que Lucas dá, que diz o seguinte: que o diabo, ele, quando Jesus vence ele no deserto, e Jesus dá aquela palavra de ordem para que ele retire-se, diz Lucas que o diabo saiu até momento oportuno. E o diabo vai voltar a enfrentar Jesus e a tentar Jesus em vários momentos do Evangelho. E aqui não é diferente. Veja, o que está acontecendo? Jesus havia sido expulso de Nazaré,
havia sido rejeitado em Nazaré, porque ele leu o livro do profeta Isaías e disse: hoje está se cumprindo essa profecia. Aí ele vai para Cafarnaum e começa a pregar na sinagoga. E quando ele está expondo a palavra, e aquelas pessoas estão maravilhadas, o que acontece? Um homem fica endemoniado na sinagoga. O que deve chamar a nossa atenção aqui? Esse homem, provavelmente, esse homem fazia parte daquela sinagoga. Esse homem estava todo sábado na sinagoga. Mas o ensino dos homens não fazia nenhuma diferença no fato dele estar endemoniado. Não confrontava. Porque a tradição dos homens, ela não tem a mesma autoridade da palavra de Deus. Por isso que o que tem que ser pregado é a palavra de Deus e não a tradição dos homens ou o ensino dos homens. Na hora que Jesus chegou ali, no poder e na autoridade do Espírito Santo, expondo a palavra, o diabo se manifestou. Sabe por quê? Porque agora ele sabe que vidas vão ser tocadas, impactadas e transformadas, porque o que está sendo pregado não é palavra dos homens, agora é a palavra do Deus eterno, e essa palavra não volta vazia. Então o diabo tem que se manifestar. O diabo tem que fazer alguma coisa. O diabo não pode mais ficar silente, não pode mais ficar calado, não pode mais ficar ali simplesmente na surdina. Então diz o texto que maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então não tardou. É isso que Marcos está querendo chamar a nossa atenção. Na hora que as pessoas estão ficando maravilhadas, boca abertas com o ensino de Jesus, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. O diabo mais uma vez volta para tentar, para atacar, para procurar destruir o Filho de Deus, a obra de Deus. Quando a gente olha esse texto, meus irmãos, algumas coisas devem chamar a nossa atenção. Primeiro, como é que pode alguém endemoniado na sinagoga, onde a lei de Deus está sendo pregada, onde a palavra de Deus está sendo anunciada? Tem um cântico aí evangélico que diz assim: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Mas não tenha dúvida que o diabo também pode estar, que demônios também podem estar. E eles estão aqui para furtar a palavra, para roubar a palavra de você. Lembra da parábola do semeador? A palavra de Deus está sendo pregada, e aí o inimigo vai e arrebata aquela palavra que está sendo semeada. Nós estamos aqui, meus irmãos, numa guerra espiritual. Pregar é invadir o terreno do inimigo. E quando nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos em guerra. Porque nós estamos levando a palavra para tirar alguém do reino de Satanás e transportar para o reino do Filho do seu amor. Enquanto estava discutindo teologia, o diabo não ligou não. O que é que diz o doutor fulano de tal? O que é que diz o doutor tal? O que é que diz a escola rabínica tal? O que é que diz fulano e tal? E vai por aqui, vai por ali. E o diabo estava calado. Na hora que chegou um pregador, cheio do Espírito Santo, na autoridade do Pai, expondo a palavra, sem mistura, o diabo disse: agora eu não posso mais ficar quieto. Eu não posso mais ficar aqui fazendo de conta. Eu tenho que me manifestar. Eu tenho que expor esse camarada. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é isso aqui. Não tenha dúvida que o diabo tem os seus agentes no meio da casa de Deus.
Na igreja de Deus. Nem todo mundo que está na igreja é crente. Nem todo mundo que está ouvindo o sermão é crente. Nem todo mundo que está ouvindo a palavra ou participando das sociedades internas, participando até da liderança da igreja, nem todo mundo é cheio do Espírito Santo, é uma pessoa convertida, é uma pessoa de Deus. Pode ter gente endemoniada. Quando o demônio possui alguém dessa forma aqui, que diz o texto, não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso. Aqui houve uma possessão demoníaca, que é quando o diabo toma conta da pessoa completamente. E aí ele vai tocar em todas as áreas da vida dessa pessoa. Uma possessão demoníaca. É claro que essa pessoa não é crente, porque um crente não pode ser possesso. Um crente não pode ser possuído pelo diabo, porque ele tem o Espírito Santo de Deus, ele tem a palavra de Deus, ele tem Cristo habitando no seu coração. Ele pode sofrer uma influência como Pedro? Pode. Ele pode ser tentado? Pode. Mas um crente verdadeiro, ele não pode ficar endemoniado. Não existe isso, porque não pode ter dentro dele o Espírito Santo e o diabo também. Agora, qual é o ponto que eu quero destacar aqui? Primeiro, a seriedade dele estar na igreja, na sinagoga, no lugar de ensino da lei. Segunda coisa, é dele agora, com a presença de Jesus, com a palavra de Deus, ele manifestou-se, ele possuiu esse homem por completo, e aí ele vai fazer todo esse espetáculo que nós estamos vendo aqui e que Lucas vai colocar com mais detalhes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o diabo ele se manifesta na igreja em possessão demoníaca, ali já é o grito de desespero. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? É quando o diabo ele está na pessoa, mas de forma silenciosa. Nós não sabemos quantos anos esse homem passou na sinagoga endemoniado, mas que ele passou alguns anos, pode ter passado. Aqui o diabo vai pegar ele, vai jogar no chão, vai agir com violência, vai fazer uma série de coisas. Nesse momento aqui, Lucas vai colocar que ele vai se bater no chão com violência. Mas diz o texto do Evangelho que o diabo entrou em Judas e Judas não babou, Judas não sapateou, Judas não mudou a voz. Simplesmente ele saiu calado e foi vender Jesus. E ninguém viu a diferença. Pelo contrário, acharam que ele tinha ido comprar alguma coisa. Judas era alguém endemoniado, possuído por Satanás, no meio, e ninguém via a diferença. Então nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus, para que Deus nos dê a graça do discernimento, para a gente entender quando nós estamos lidando com pessoas possuídas por Satanás no meio, no seio da igreja, no contexto da igreja, porque essas pessoas causam um dano muito grande, muito grande. Eu fico pensando, se esse homem pertencia realmente à sinagoga, quanto mal esse homem deve ter feito àquela sinagoga. Quantas assembleias foram tumultuadas por causa desse endemoniado? Quantas vidas foram feridas por causa desse endemoniado? Quantos mestres da lei foram questionados, colocados no canto da parede, tratados com desdém, com rispidez por esse endemoniado? Sabe por quê? Porque ele não era ovelha, ele era bode. Quando você vê alguém na igreja que não constrói, que não edifica, que não busca o bem, que só faz confusão, que só quer o mal, que só persegue, pode ter certeza, essa pessoa pode estar completamente endemoniada no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Meus irmãos, como pastor, eu muitas vezes tenho enfrentado situações, inclusive na nossa igreja, assim, que você olha e diz, meu Deus, essa pessoa só pode
está agindo pelo poder do diabo. Porque ela quer ver a destruição da igreja. Ela quer ver o mal da igreja. Ela fala mal do pastor, ela fala mal da liderança, ela fala mal da igreja. Tudo para ela tem que dar errado. Parece que quando dá errado, melhor. Diz assim, não pode estar agindo pelo Espírito Santo de Deus. Não pode estar agindo. Eu já contei aqui, mas como está sendo gravado, um jovem estava sendo avaliado para ser ordenado ao pastorado, e ele era um teólogo liberal. E aí, na comissão que estava avaliando, alguém disse assim: você crê na existência do diabo? Ele disse: não creio. Eu acho que o diabo é um ser mitológico e tal. E aí, a confusão pegou, porque como é que você vai ordenar um pastor que não crê na existência de demônios, no diabo e por aí vai? E aí o presbitério pensou em não ordená-lo. Um pastor sábio, experiente, se levantou no meio da assembleia do presbitério e disse: meus irmãos, eu posso dar uma palavra? Foi facultada a palavra, ele disse assim: ordena o rapaz. Como assim ordenar um seminarista que não crê na existência do diabo? Ele disse: ordene ele e bote ele na frente de uma igreja que com 2 meses ele vai ter certeza absoluta que o diabo existe. Pode botar ele na frente de uma igreja. Não vai ser livro que vai convencer ele, não. Bota ele à frente de uma igreja para você ver. Então existe, meus irmãos, 2 extremos que eu queria destacar aqui. O primeiro extremo é quando você vê demônio em tudo. As igrejas neopentecostais e alguns ramos pentecostais, tudo é demônio, tudo é o diabo. Uma gripe é do capeta. Tudo é o demônio. O outro extremo é quando a gente acha que tudo é psicológico, é natural, é simplesmente humano. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós não podemos fazer como os teólogos liberais que dizem: não, demônio no primeiro século era quando eles não tinham uma explicação para as questões psicológicas, para as doenças psicossomáticas, e aí eles atribuíam a seres espirituais. Mas não existe demônio. Lembra de um teólogo católico muito famoso no nosso país que dava entrevista no Fantástico, o Padre Quevedo? Ele dizia assim: não existe demônio, se existe demônio entra aqui no meu dedo. E eu dizia assim: como é que o demônio vai entrar se já tem uma legião aí dentro? Que um teólogo liberal já era endemoniado. O demônio, eu acho que o demônio ficava olhando assim e dizia: mas não cabe mais não, meu querido. Se existe demônio, entra aqui no meu dedo. É um lado. O outro lado é aquela turma que diz assim: não, tudo tem uma explicação humana. O texto deixa claro para nós que existe demônio, sim. Existe uma influência satânica, sim. E o que é interessante, meus irmãos, é que esse demônio aqui que possuiu aquele homem, ou vários demônios, eles conheciam teologia. Até porque era um demônio que estava na sinagoga direto, né? Que estava estudando a lei. O demônio aqui era o fraco. Era um demônio formado em seminário. Olha como é que ele diz aqui: não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Olha, ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que Jesus é de Nazaré. E ele diz aqui: viestes para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Eu estava lendo um comentarista que ele disse assim: o demônio conhecia cristologia, doutrina. Porque ele está falando aqui da humanidade de Cristo e da divindade de Cristo. Já pensou? Ele reconhece ele como Jesus de Nazaré, ou seja, humano. E ele diz: eu bem sei quem tu és, o Santo de Deus, divino. Coisa que muito crente não sabe nem por onde começar. Para defender a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, o diabo está dando um show de teologia na sinagoga. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso é um alerta para nós, meus irmãos. Não adianta conhecermos teologia se nós não somos crentes em Jesus Cristo.
Você pode conhecer toda a doutrina, toda a teologia, e pode ser um endemoniado no meio da igreja. O diabo conhecia. E ele conhecia não só cristologia, mas escatologia também, que é uma das partes da teologia mais difíceis de entender. Eu mesmo sou zero à esquerda em escatologia. Doutrina das últimas coisas, que é isso? Mas o diabo não, o demônio não. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, viestes para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. O Senhor veio aqui para perder-nos. Em outras palavras, o inimigo já sabia que eles perderam a guerra, mas não era a hora ainda. Ele sabe a hora. Em outros relatos do Evangelho, os demônios vão colocar assim: vieste aqui para perder-nos ou para nos expulsar antes do tempo? O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Eu estava ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos expondo esse texto, ele disse uma coisa interessante. Seguinte, sabe o que está acontecendo aqui? Provavelmente, aquele demônio, quando o demônio está lá no cara, na sinagoga, está lá dentro do irmãozinho, o irmãozinho bonitinho, não sei se estava de toga, de paletó e gravata, mas com certeza estava paramentado como um judeu ortodoxo. E o demônio está lá dentro do cara, legalzinho. Aí chegou um pregador novo na sinagoga. Quando o pregador chegou, que abriu o texto, começou a expor na autoridade do Espírito Santo, o demônio menor olhou: é esse. Sabe por quê? Porque quando Jesus derrotou Satanás, o chefe maior, com certeza essa notícia correu no reino das trevas. Com certeza. Assim como a fama de Jesus se espalhou na Galileia, por toda aquela região, a fama de Jesus no reino das trevas já estava correndo. E aí, quando Jesus chegou, o demôniozinho viu que era exatamente aquele que havia derrotado o chefe maior, e ele vai dizer: bem sei quem és, o Santo de Deus. Eu sei que tu és o Nazareno, mas o Senhor veio aqui para perder-nos. E a ideia é: nós sabemos do julgamento, mas o Senhor veio para agir antes do tempo. Porque o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Tanto no contexto do deserto, como na sinagoga, como em toda a trajetória do Senhor Jesus, não é o diabo que está vindo confrontar Jesus, é Jesus que está invadindo o terreno do diabo e expulsando os demônios, curando os enfermos, fazendo uma limpeza geral naquela comunidade. Aquele povo que estava oprimido por Satanás, agora está sendo liberto pelo Filho de Deus, e o diabo está apavorado. Então aquele demônio estava na sinagoga, chegou Jesus para limpar a sinagoga, para limpar aquele povo. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas olha o que é que diz o texto aqui. Diz assim: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Mais uma vez, Marcos está mostrando a autoridade de Jesus. Jesus é aquele que dá uma ordem para os discípulos no mar da Galileia e eles obedecem. E ele agora vai dar uma ordem para aquele demônio, e aquele demônio vai ter que obedecer, que bater em retirada e largar aquele homem e deixar aquela vida livre por causa da autoridade da palavra do Senhor. Ele não é só um pregador, um expoente da lei. Ele é alguém que, no poder e na autoridade do Espírito Santo, ele ordena ao próprio Satanás, que bate em retirada, e ele bate. Ele ordena a um demônio que deixe um homem liberto, e ele tem que deixar. É esse o propósito da narrativa. É isso que ele está querendo chamar a nossa atenção. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que diz o texto: então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Lucas diz que antes dele sair, ele jogou aquele homem no chão com violência,
ele vai dar a última cartada tentando destruir a vida daquele homem. Mas, porque quem está falando é o Filho de Deus, quem está ordenando é o Filho de Deus, ele não tem outra opção, ele tem que sair. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus não dá bola para aquele demônio como acontece nas igrejas hoje. Você já viu? Você já viu hoje como é que é nas igrejas? Cai alguém endemoniado, o que acontece? Entrevista. Quem és tu? O que você veio fazer aqui? E aí o diabo começa a falar, o demônio começa a dizer o que veio fazer, o nome dele, e parece que os pastores esqueceram que o diabo é o pai da mentira. Tem até aquela historinha, está sendo gravado, eu tenho que ter muito cuidado com as minhas ilustrações agora, né? Mas tem uma historinha que diz o seguinte: mas se eu for processado, por favor, vá me visitar, levar pelo menos um livro e um pedaço de pudim, por favor. Mas tem uma historinha que diz o seguinte, que o diabo foi entrevistado e alguém disse assim: você gosta da igreja presbiteriana? Ele disse: a igreja presbiteriana não gosto não. Disse: por quê? Disse: porque é um culto assim muito tradicional, silêncio. O pastor só falta se esgoelar lá na frente e o povo calado, não dá nem um glória, nem um aleluia. O povo lá é muito calado assim. Sabe aquele silêncio que uma mosca passa no meio e todo mundo escuta? Não gosto não. Da Batista, também não gosto não. Por quê? Diz que a Batista só tem louvor. É uma zoada, é um instrumental, é não sei o quê. Não é que a Batista não tenha pregação, por favor. Mas os batistas são assim, especialistas em louvor, né? Então, só tem uma zoada grande, é diferente da presbiteriana. Você gosta da Assembleia de Deus? Aí o demônio diz: ah, lá é que eu não gosto mesmo. Por quê? Porque quando eu vou lá é um barulho tremendo, é umas línguas estranhas, é um negócio, é um povo sapateando. Se você gosta de qual? Diz: eu gosto daquela, da televisão. Quando eu vou lá, toda vez que eu vou, eu sou entrevistado e saio na televisão em horário nobre. Cuidado, porque a gente não pode dar público para o diabo. Veja, meus irmãos, esse diabo está dizendo aqui alguma coisa errada? Não. Ele está dizendo: eu bem sei quem és, o Santo de Deus. É Jesus de Nazaré. Mas Jesus não aceita o testemunho do diabo. Jesus diz assim: cala-te e sai desse homem. E isso deve nos ensinar, meus irmãos, a não dar público para o capeta. Não dar espaço para Satanás. Na hora que uma igreja, que um pastor, que um líder coloca um microfone para uma pessoa endemoniada, ele está dando um público para o diabo. Jesus não aceita o testemunho dos demônios. Você já pensou? Alguém dizer assim: olha, eu me converti. Como foi que você se converteu? O diabo disse que Jesus era o Santo de Deus e eu acreditei e pronto. Cuidado, meu querido. E olhe que isso não é muito difícil de acontecer no nosso meio, não. Porque uma vez eu estava no púlpito da igreja, eu estava sentado no banco, e uma irmã estava dirigindo o culto, e aí ela fez uma coisa que não se deve fazer nunca. Irmão, quem quer dar uma palavra aqui? Na nossa igreja isso não existe. E aí uma pessoa que estava visitando levantou a mão e caminhou lá para frente para dar um testemunho. Eu já fiquei nervoso, me levantei e vim para o púlpito. E o cara pegou o microfone e disse: olha, eu era isso, era aquilo, eu fazia isso, fazia aquilo, e eu sofri um encontro com a polícia, eu sofri um tiroteio, e para vocês terem uma ideia, aí botou o dedo assim, tirou o olho, né? Só tinha um olho, cara, o outro era um olho postiço, né? E tirou assim: olha, isso aqui foi um tiro que eu levei, papapá. Agora, sabe qual é o mistério, irmãos? Eu digo: meu Deus do céu, que veio. Sabe qual é o mistério, irmão? Quem pregou para mim foi minha mãe. Eu digo: maravilha, é melhor do que eu esperava. Foi minha mãe. Eu digo: que mãe abençoada. Agora o mistério, meus irmãos, é para quem crê. Já fazia 4 anos que ela tinha morrido. O pastor creu, eu disse: creio não, meu irmão. E o microfone, por favor, passa o microfone. Porque não dá certo não isso aí. Peguei o microfone e disse: olha, irmãos,
você tem que dar uma aliviada, né, pastoral, para não matar o miserável. Aí eu disse assim: olha, irmãos, o irmão gostava tanto da mãe dele, que a mente dele produziu isso. Ou pode ser demônio, meu irmão, que apareceu a você. Nós não cremos nisso. O que a Bíblia diz é que depois da morte segue o juízo e tal. E a irmãzinha, por favor, nunca mais dê o microfone a ninguém que venha de fora. Eu tenho responsabilidade com esse púlpito aqui. Uma palavra que é dita no púlpito, ela não volta mais vazia. Porque eu posso nunca mais encontrar aquela pessoa que entrou aqui, um visitante que entrou aqui na igreja. Se ele ouviu um ensino errado aqui no púlpito, eu posso nunca mais encontrar ele. Cala-te e sai desse homem. Caminhando para a conclusão, diz o texto que todos se admiraram. Mais uma vez é a expressão maravilharam-se. Ficaram de boca aberta, ficaram espantados. Eles nunca viram aquilo. Que coisa extraordinária. Puxa vida, nunca um rabino chegou aqui nessa sinagoga e pregou com tanta autoridade, com tanto poder, e ao ponto de um espírito se manifestar e ele com a palavra ordenar e esse espírito ir embora. Maravilhavam-se, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Uma nova doutrina, um novo ensino, uma nova maneira de pregar, um pregador ungido pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Marcos está mostrando para nós. É isso que Marcos quer que eu e você olhe para o Evangelho e veja que o Jesus que nós adoramos não é um qualquer. O Jesus que nós adoramos é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, aquele que veio no poder e na autoridade do Espírito Santo, fazendo sinais e prodígios, mostrando que ele é o Messias, o Santo de Deus. Se admiraram. E eles estão perguntando: que doutrina, que nova doutrina é essa? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Agora o negócio vai pegar, porque o nome de Jesus vai se espalhar. Olha, quando ele prega, demônios se manifestam e ele dá uma palavra e o demônio vai embora. Jesus vai chegar em outro momento na sinagoga e tem um homem lá com a mão mirrada e ele ordena e o homem é curado. Jesus vai fazendo sinais e sinais e a sua fama vai crescendo. Essa é a história. Marcos quer chamar a nossa atenção para isso. Mas eu concluo com algumas aplicações pessoais e eu já fiz algumas, mas eu gostaria de ressaltar para os irmãos. Nunca esqueça que nós vivemos numa batalha espiritual. A batalha do rei e Satanás, o seu inimigo, o seu adversário. É claro, é uma batalha que já foi vencida. Foi vencida na cruz, foi vencida no deserto, está sendo vencida aqui e em toda a história. Mas é uma batalha. É uma batalha. Então, por favor, meu querido, não brinque com a vida cristã. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra um inimigo que é real. Que é real. E que muitas vezes, por nós não vigiarmos, por nós cochilarmos, esse inimigo dá uma rasteira. Dá uma rasteira. Vocês que pregam, eu estou falando para você, eu estou falando para mim, mas aqueles que estão aqui, que são pregadores ou que estão me assistindo agora, veja o tamanho da responsabilidade que nós temos quando nós subimos num púlpito. Nós devemos estar como Jesus, em oração, em jejum, em submissão ao Pai, com conhecimento da palavra, porque nós não sabemos como o diabo vai agir. Como é que o diabo vai agir? Meus irmãos, o trabalho de 10, 15, 20 anos pode ser destruído em 1 minuto.
com uma pessoa endemoniada no meio da igreja? Em 1 minuto. Se nós não vigiarmos. Se nós não tivermos noção de que nós estamos em uma batalha espiritual, real. O diabo não é um mito. O diabo não é um mito. Eu acho que você precisa ler um livro de C.S. Lewis que é muito interessante. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Vai mexer com você. Vai fazer você pensar um pouquinho sobre como o diabo é mais sagaz do que você imagina. Ele não desiste de mim e de você facilmente. Ele não desiste. E como eu disse, quando o inimigo se manifesta, tem gente que tem medo, né? Corre. É um problema. Manifestou um demônio na igreja, é um problema. Tem gente que tem medo. Tenha medo é quando ele está agindo na surdina. Entra ano e sai ano. Ele está no meio de nós e a gente não nota. A gente não tem discernimento. Judas era endemoniado todo o tempo no meio dos discípulos. A outra coisa, o que Marcos está colocando para nós aqui, não é para chamar a nossa atenção para espetáculos. Qual é a ênfase de Jesus aqui? Em todo esse capítulo você vai ver. É no ensino. Como é que nós confrontamos o diabo? Subindo morro? Fazendo campanhas e mais campanhas? Como é que nós confrontamos o diabo? Com a palavra de Deus. O maior instrumento para botar o diabo para correr está aqui. Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, meus irmãos, não tenha dúvida, o diabo tem que se manifestar. Olha, um pastor, ele não precisa fazer outra coisa para despertar os demônios que estão dentro da igreja, as cobras dentro da igreja. Não precisa. Só pregar. Seja fiel na pregação e você vai ver que os inimigos vão se levantar. Você vai ver que os inimigos vão bater de frente. Você vai ver pessoas rilhando os dentes contra você. Só com a palavra. Mas nós devemos continuar pregando a palavra com fidelidade, porque é a palavra que produz a limpeza na casa de Deus. É a palavra de Deus. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, de modo nenhum seguirão a estranho. As ovelhas de Jesus, quando elas escutam a pregação, elas são tocadas, elas amam, elas abraçam. Aqueles que não são ovelhas de Jesus, que são servos do diabo, ele escuta a pregação e a pregação, quando vai lá no encontro dele, ele se revolta. Ele se revolta. A outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, não adianta você ficar admirado com os ensinos do Senhor Jesus, se isso não está provocando mudança na sua vida. Está mais do que claro quando a gente lê o Evangelho que boa parte dessas multidões que se admiraram com os ensinos de Jesus, que ficaram maravilhadas com a sua doutrina, com as suas obras, não seguiram o Mestre até o fim. Não seguiram o Mestre. Então, cuidado, avalie sua vida. O fato de você vir aqui e gostar de pregação, e você no YouTube gostar de assistir os pregadores atuais, não significa dizer que você é crente. Não significa dizer que houve uma mudança na sua vida. Não significa. Não significa. Ah, mas eu já li os livros de R.C. Sproul, eu já li as teologias sistemáticas, eu conheço escatologia, cristologia. O diabo também conhece, meu querido. Mas qual é a diferença do diabo? É que apesar dele conhecer, dele ter um assentimento intelectual de todas as doutrinas, isso não deságua em obediência, em submissão, em compromisso com Cristo. Em estar na presença de Cristo. Eu falei hoje pela manhã dos versos anteriores, 16 a 20. Ser cristão não é abraçar um conjunto de leis, de normas, de regras, uma linha teológica. Ser cristão é ter um encontro com Cristo. Um relacionamento com Cristo.
Você pode nunca ter lido um livro de teologia, mas se você tem um encontro com Jesus, você é um cristão e você é salvo em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que é errado ler teologia, estudar. Pelo contrário, nós devemos estudar. Nós devemos estudar. Nós devemos ler. Nós devemos gastar tempo estudando as doutrinas, a palavra de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que isso não faz de você um crente. Isso não faz de você um cristão. Os maiores estudiosos da Bíblia no mundo são descrentes. São teólogos que não crêem na palavra de Deus, que não são cristãos e estudam a Bíblia para tentar colocar em xeque a palavra de Deus. São os maiores exegetas, os maiores estudiosos, os caras que têm assim um conhecimento incrível, mas são mortos espiritualmente. Então eu queria que você saísse daqui nesta noite, e você que está me assistindo, perguntando: você já reconheceu a autoridade de Jesus na sua vida? Jesus é o Senhor da sua vida. É isso que Marcos está querendo mostrar aqui. Ele é o Rei da sua vida. Você já abriu mão dos seus valores, dos seus ideais, para seguir aquilo que o Senhor tem para você? Ele é o seu Senhor. Porque cá entre nós, meus irmãos, e eu termino com essa frase. Uma vez eu vi o pastor Hernandes pregando um sermão, não lembro mais qual era o texto que ele estava expondo, mas ele disse assim: uma das coisas que mais me admira, que me deixa assim, boca aberta, né, no Evangelho, é que Jesus dá uma ordem para um demônio e ele obedece. Ele dá uma ordem para um verme e o verme obedece. Foi lá e consumiu Herodes. Ele dá uma ordem para o mar obedece. Ele dá uma ordem para mim e você, e a gente se acha no direito de não obedecer. Ou a gente acha que não pode obedecer, que não deve obedecer. Jesus é Senhor da sua vida, do seu casamento, da sua casa. Ele tem autoridade. Quem é a autoridade na sua casa? Quem é a autoridade no seu casamento? Quem é a autoridade da igreja? É o Senhor Jesus. Eu espero em Deus que o Evangelho de Marcos esteja despertando a cada um de nós, para que a gente reconheça a autoridade do Senhor. Ele tem autoridade no céu, Ele tem autoridade na terra, Ele tem autoridade sobre os seres espirituais, Ele tem autoridade sobre os homens, sobre a minha e sobre a sua vida, queiramos ou não. Ele é aquele que tem toda a autoridade. E o apóstolo Paulo disse que um dia, você que está me assistindo, e talvez você seja ateu, incrédulo, agnóstico, talvez você esteja até zombando dessa pregação. Sabe o que a palavra de Deus diz? Um dia, mesmo sem você querer, o seu joelho vai se dobrar diante de Jesus e dizer que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que a Bíblia diz, meu irmão. Paulo diz lá na carta aos Filipenses que um dia todo joelho se dobrará, todo, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Agora, louvado seja Deus, porque naquele dia, sabe o que vai acontecer? Papai do céu vai pegar o camarada assim e dizer: dobra os joelhos. Não quero, dobra os joelhos. Mas eu e você que somos crentes, nós já dobramos de coração. Nós já dobramos com liberdade, com alegria, porque nós já reconhecemos a soberania dEle, o senhorio dEle, a autoridade dEle sobre a nossa vida. Eu não sou dono da minha vida, a minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.